poderia ter saído com a vitória naquela partida. O jogo da famosa cavadinha do Yuri Alberto, dos vários gols perdidos pelo Yuri Alberto. Quando o Corinthians tem os três à frente, os três fantásticos, o trio Gin, como queiram, é um time muito bom. E a volta do André Carrilho faz muito bem ao time do Corinthians, embora eu acho que ele não tenha feito uma grande atuação. Poderia ter rendido mais nessa partida. Para mim, o problema do Corinthians é concentração. Concentração. Em vários jogos, o time do Corinthians parece disperso. Eu cito um aqui, contra o Santos na Vila. O Corinthians parecia que no primeiro tempo estava passeando. E o Maicon já falou sobre isso após alguns jogos, o filho do Dorival também. Então, o Corinthians precisa manter uma certa regularidade. Essa regularidade o Corinthians teve nas últimas partidas, não à toa conseguiu 3 vitórias seguidas. Essa foi a terceira vitória do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. Quando o Corinthians consegue focar nos jogos, entrar com a sua força máxima, ele é muito forte. Você vê, né, Carlos? Eles não tocam no assunto, né? Memphis, eu toquei. Não, vocês queriam a saída do Memphis para jogar o Guinegão, ele voltou pro banco de reservas. Mas ele fez um gol em 3 meses, Ivan, de pênalti. Eu sei disso, e eu falei, o Memphis não vai sair do time. Sobrou pro moleque. Ele pode não sair por outros motivos. Não, mas vamos combinar. Ele não é um gênio. Ele não é um gênio, mas não é um jogador diferenciado? Não, ele é, mas, Kaká, assim, eu retomo o início da discussão, que é o que ele custa, o que se espera dele versus o que ele entrega. Um jogador desse não pode ficar 3 meses sem fazer um gol. E você também não vai colocar no banco. Por que não? Porque ele é bom. Não, o Guinegão estava arrebentando. E por que ele está no banco? Porque ele vai oscilar, é um garoto. É óbvio. É um garoto. É óbvio. Agora, eu acho que o Memphis não entrega aquilo que ele deveria entregar. Depois do jogo, ele chegou a falar, e teve até um repórter que perguntou sobre seleção. Mais ou menos assim, a diferença de jogar na seleção, ele tem sido escalado na Holanda e tem sido, hoje já é o principal artilheiro da Holanda na história, né? E o jogo do Corinthians, ele fala sobre isso, vamos ver. Not everybody compares. I think that there are some out there that compares, and then you guys start to bring this narrative into the media. That's your job. But anybody with a logic understanding of football knows that how can you compare the national team to our team here? It's totally different teams, totally different players surrounding me. I don't even need to explain the situation or the two teams. Please, let's be intelligent here and let's focus on Corinthians. What I do outside, it's another thing for the national team. But one thing about me, once I'm touching the pitch, I try to bring my effort. É uma resposta meio óbvia, né? Absolutamente óbvia. Não, eu acho, evidentemente, que por se tratar de uma seleção, os jogadores que o cercam são melhores. Até porque ele não joga no Real Madrid. Se ele jogasse, por exemplo, no Real Madrid, ele poderia... Embora o técnico da seleção da Holanda, para mim, seja fraco, o Ronald Koeman. Eu acho que dava para ter gente muito melhor ali, mas essa é outra conversa para a gente ter lá na Copa do Mundo. Mas é meio óbvio isso, mas eu acho que ele podia entregar mais. Ele não é cercado por jogadores ruins, de forma nenhuma. De forma nenhuma. O Garra, um jogador ruim. O Yuri Alberto é um jogador ruim. É óbvio. Carrilho, que voltou. O Maicon está jogando muito bem. É óbvio que quando você vai olhar para o custo-benefício, é incompatível, porque os valores são muito altos, certo? E acho que o Memphis, ele não é um craque, ele não é um jogador que tem essa característica ou essa capacidade de ficar decidindo o jogo quarto domingo. Ele é... Só que ele é ótimo. Ele não é craque? Eu acho que ele não é craque. Ele não é um jogador diferenciado para você? Eu acho que ele é ótimo. Mas ele pode ser diferente, mas ele não precisa ser craque. Exatamente. Ele é craque também. Eu acho ele ótimo. Defina um craque. No auge, Neymar? Defina o que é craque para vocês. O craque, para mim, é o refinado. É aquele que tem capacidade de decidir o jogo quase toda a partida. O Memphis não tem? Não. Nunca teve em nenhum momento da carreira dele. E aí você paga o que você paga mensalmente para esse cara. A carreira dele, Kaká, em clubes é muito irregular. É muito irregular. Você pega os clubes pelos quais ele passou ultimamente, Barcelona, não fez nada. Atlético de Madrid, ele era reserva, ele foi decisivo num jogo contra a Inter, de mata-mata, de Champions League e tal, que ele entra na partida e é decisivo. No Manchester United, foi uma decepção também. Você olha para a carreira de clubes do Memphis e você olha e fala, pô, esse jogador é um cara que rende muito mais na seleção
do que no clube. E ele não passou, pô, eu falei, O dois que gigantes. surpreende é o que chamam de vida nababesca, que o cara que tem uma mansão que custa não sei quanto por mês, uma coisa absurda, não sei quantas seguranças, passagens para ir e voltar da Europa. Então, quando você começa a ver o conjunto da obra, ou como disse o Bernardo, o custo disso, você fica um pouco Não, assustado. eu entendo. Essa discussão realmente... O pacote é incompatível, principalmente pelo atual momento financeiro que o clube atravessa. O pacote é péssimo. O pacote é péssimo. A questão é, só avaliando do ponto de vista técnico, eu não consigo ver o time do Corinthians sem esse cara. Ele vai jogar. Ele não. sabe jogar. Não. Ele é ótimo. Você tá dizendo que não há vida sem o Memphis? Não. Nesse elenco hoje, até o final da temporada, ele joga. Não, Ivan. Não, tudo bem. Jogar é uma coisa, mas não conseguir ver o time do Corinthians sem o Memphis é outra. Você vai tirar o Memphis pra colocar quem? Muito. O Guinegão, ué. Não, o Memphis joga mais que o Guinegão hoje, O gente. Guinegão fez mais do que o Fez Memphis. num recorte pequeno O ali. Memphis, cara, um gol em 3 meses. Mas mesmo assim, você vê que em determinados momentos ele é diferente. E assistência. Ele participa da assistência também. Eu acho que ele não é diferente a ponto de ser titular absoluto. E acho que são poucos os jogadores no Brasil hoje que têm esse tamanho, tá? Pra você dizer, não, esse cara aqui é titular absoluto, não sai de jeito nenhum. Agora, acho que o Memphis não a tem esse pergunta tamanho. que o repórter, que eu não sei o nome, se eu soubesse, falaria aqui, fez para ele, comparando com a seleção, não é só em relação aos pares, aos jogadores que o cercam, mas acho que tem a ver com posicionamento em campo. Ele joga diferente do Corinthians em relação ao que ele joga na Holanda? Centroavante na Holanda. A Holanda joga de uma forma diferente em relação ao Corinthians. A Holanda joga de outra forma. Mas ele é o centroavante da seleção da Holanda. No caso do Corinthians, tem o Yuri Alberto, não se Ele prestaria joga para fazer a uma função. dupla, né? Na Holanda, ele joga, pelo lado esquerdo, o Gakpo, 2 jogadores atrás, né? Ali à frente dos zagueiros, joga com a linha de 4, defensiva. Então, mas por que o rendimento dele é maior lá do que aqui? Acho que é o que está embutido na pergunta. Ele coloca na conta dos companheiros. Diz que os companheiros de Holanda entregam mais e o aproveitam mais do que no Aqui é Corinthians. uma Pra mim, porcaria, lá é legal. Para É isso que mim, ele falou? não é uma questão de posicionamento do Memphis no Corinthians. Se ele vai jogar como primeiro ou segundo atacante, ele pode jogar em qualquer uma dessas duas funções. No Brasil, ele nunca foi aproveitado como um ponta, como ele já não é há bastante tempo. Então, o problema não está no posicionamento dele. Talvez no que a forma como os companheiros têm passado a bola para ele, ou nos movimentos que ele tem feito e os companheiros não têm aparecido para uma tabela. Mas não está no posicionamento Vamos dele. pegar os grandes jogos da seleção da Holanda também. O que ele decidiu na seleção da Holanda? Ó, no último Ele fez, jogo... Não, contra Malta, Finlândia, foram os últimos jogos dele. No jogo contra a Finlândia, tá? Quem Não, jogou beleza. ali perto dele, certo? Do meio campo pra frente. Gravenberch, Frenkie certo? de Jong, Frenkie de Jong, Malen, Kluivert e Gakpo. Não, ele joga com 5 jogadores atrás dele. Joga num. Esses caras dois, são três, melhores um. que os jogadores que Não, hoje o tudo bem, Corinthians mas tem. pega a Euro dele. A Euro dele, a última, foi Sim, né? lamentável. Sim, só avaliando E a Holanda chegou na semifinal. o hein? entorno dele, né? A Holanda perdeu para a Inglaterra. Fora que ele tem Timber e Van Dijk na zaga. O time era um lateral. Né? O inexplicável é o pacote que o ex-presidente do Corinthians fez, usando o Memphis como uma espécie de cortina de fumaça, porque a situação era crítica em relação ao impeachment que acabou depois acontecendo, né? E traz um jogador que é surreal, o que ele ganha em relação ao que ele poderia entregar. E mesmo que entregasse, a gente estaria aqui, devido ao atual momento, né, político-econômico do Corinthians, questionando essa... Ele não tem capacidade para entregar o que ele precisaria. Não tem capacidade para isso. Ele nunca foi esse jogador na carreira dele. Quem o contratou não soube analisar o que era o Memphis. Agora, ele, do ponto de vista de mídia, é um cara midiático. A criançada adora ele. Usa essa fita no cabelo. Então, Isso assim, é de fato. Ele mexe um outro lado, nas redes sociais, vende camisa, vende essa fitinha. Um no cabelo. popstar. É um popstar. Hoje em dia é assim que funciona. Mas Vamos falar aí do você jogo. pode contratar o Davidson, custa mais barato. É um showman também. Se não é Traz o o dentro Noel de Gallagher campo, do se o dentro de Oasis campo aí, não paga um serve, você pode trocado, contratar o paga um Davidson, trocado. carismático. É midiático. Carismático. Opa! As torcidas. É que no Fortaleza ele passou do ponto. Mas pergunta para o torcedor do Palmeiras o que eles acham do Davis. Mas o Davidson é um popstar? Ele é, Não, ele é um uma showman. figura folclórica. Eu mas- não gosto, tá? Eu não gosto do Ou se estilo você dele. puder conseguir trabalhar a figura dele,
Ele te entrega bastante. Não, eu acho que é mais ou menos o que acontece com o Neymar no Santos. Mexe com mídia social, mexe com a criançada. Mas dentro de campo não entrega. Não tem comparação entre o que um pode não. entregar e o que o outro entrega. Eu tô comparando como popstar, que é o termo que o Ivan usou. É uma estrela internacional. Fora de campo, celebridade. Celebridade, Hoje em dia exatamente. no futebol tem esse negócio de celebridade.